Oi, pessoal. A gente costuma pensar que os computadores são, bem, perfeitos, né? Máquinas com uma precisão absoluta. Mas e se eu dissesse que até a calculadora mais simples, em algumas situações, pode errar em contas que parecem básicas? É isso mesmo. Hoje, a gente vai entender essa limitação surpreendente do mundo digital. Essa é a grande pergunta, não é? A gente confia nos computadores para tudo, desde uma transferência no banco até previsões do tempo. Então, como é que eles podem tropeçar em algo que parece tão fundamental? A resposta, olha, é fascinante e mostra muito sobre como essas máquinas realmente pensam. O ponto central não é que os computadores são ruins de matemática. Longe disso. A questão toda é de comunicação, de tradução mesmo. Eles funcionam num sistema de números totalmente diferente do nosso, que é o decimal. E é justamente nessa tradução que as primeiras pequenas imperfeições começam a surgir. Ok, então vamos acompanhar a jornada de um número assim que ele entra no computador. A primeira parada, que já é o primeiro desafio, é essa conversão para a língua nativa da máquina. Enquanto a gente usa 10 algarismos de 0 a 9, o computador só entende 2, o 0 e o 1. Tudo, absolutamente tudo que a gente digita, precisa ser convertido para uma sequência desses dois dígitos. Para muitos números, essa conversão dá certinho, mas para outros, a história é um pouco diferente. E aqui a gente vê bem esse processo. O ponto principal está no exemplo do número 0,2. Para a gente, ele é super simples, mas em binário ele vira uma dízima periódica, uma sequência infinita que fica se repetindo 001, 11 para sempre. Como a memória do computador é finita, ele não tem como guardar essa sequência toda. E é aí que o primeiro erro aparece. E este é o ponto-chave. A fonte deixa bem claro, desde o comecinho, o número que o computador guarda já não é exatamente 0,2, mas sim uma aproximação muito, muito próxima. É o primeiro de vários pequenos arredondamentos que podem acontecer no caminho. Certo. Nosso número foi traduzido talvez com uma pequena perda de precisão. E agora, como ele é guardado? Isso nos leva para a próxima etapa: entender o tal do sistema de ponto flutuante. Basicamente, esse é o padrão universal que os computadores usam para lidar com números que têm vírgula. É como se fosse uma notação científica, só que para números binários. Na prática, é um conjunto de regras para garantir que qualquer número seja, digamos, espremido para caber no espaço limitado da memória. A analogia da caixa ajuda muito a entender. Imagina que cada número tem que caber num espaço de memória de tamanho fixo. O sistema de ponto flutuante é justamente o manual de instruções que diz como fazer qualquer número, seja ele gigante ou minúsculo, caber dentro dessa mesma caixa. E aqui a gente vê como essa caixa é organizada por dentro. A mantissa guarda os dígitos principais do número, a sua essência, digamos. A base é fácil, só diz que estamos em binário. E o expoente? Esse é o mais interessante. Ele funciona como um controle de zoom, que permite representar tanto um número imenso quanto um número minúsculo usando o mesmo espacinho. Mas e quando um número é simplesmente grande demais ou pequeno demais para essa tal caixa? Isso nos leva a dois tipos de erro bem específicos. Lembra do expoente, o nosso controle de zoom? Então, ele não é infinito. Ele tem um limite mínimo m e um máximo m, que dependem da arquitetura do computador. Se um cálculo gera um expoente que vai além desses limites, pronto, o sistema apita um erro. E esses erros têm nome. O primeiro é o overflow, que é como um copo de água transbordando. O número é tão grande que não cabe na caixa. Isso pode ter consequências sérias. Para ter uma ideia, o famoso acidente com o foguete Ariane 5, em 1996, foi causado por um erro de overflow no software dele. Já o underflow é o contrário. O número é tão, mas tão pequeno, tão perto de zero, que o sistema simplesmente o arredonda para zero. É como se ele desaparecesse. Este exemplo da fonte é perfeito para ilustrar. Num sistema hipotético, onde o expoente só pode ir de -4 a 4, o primeiro número, menos 135,94, cabe direitinho. Mas o segundo, aquele número bem pequeno, precisa de um expoente -5. Aí já dá underflow. E o último, que é um número bem grande, precisa de um expoente 5, o que causa um overflow. A gente já viu o limite do expoente, mas tem outro limite, o tamanho da mantissa, que são os dígitos que guardam a precisão. E isso leva a máquina a uma decisão final. Assim como o expoente tem um limite, a mantissa também tem um comprimento máximo.
Se o resultado de uma conta tiver mais dígitos de precisão do que a Mantissa consegue guardar, o excesso tem que ser descartado. A questão é como? E aqui a gente vê as duas abordagens principais. O truncamento ou simplesmente corte é mais direto. Ele joga fora os dígitos extras e pronto. Já o arredondamento é um pouco mais inteligente. Ele olha o primeiro dígito que foi descartado para decidir se aumenta ou não o último dígito que ficou. Os dois jeitos introduzem um pequeno erro, mas de naturezas diferentes. Certo. Já falamos de erro de tradução, de limites de expoente, de arredondamento. Parecem erros minúsculos, não é? Frações de frações. Qual é o impacto real disso tudo? A chave está toda aqui, nessa citação. Um único e minúsculo erro de arredondamento, sozinho, provavelmente não vai causar problema nenhum. O perigo de verdade está na propagação dos erros. Imagina uma bola de neve rolando montanha abaixo. Cada cálculo pode adicionar um grãozinho de erro. Agora, em sistemas que fazem bilhões de operações por segundo, como modelos de previsão do tempo ou sistemas do mercado financeiro, esses grãozinhos vão se acumulando, se amplificando. A pequena bola de neve vira uma avalanche. E o resultado final pode ficar bem longe da realidade. É isso que os especialistas chamam de instabilidade numérica. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão importante. Entender essas limitações não é para a gente passar a desconfiar da tecnologia de jeito nenhum. É o contrário, é para a gente usar a tecnologia com mais sabedoria, compreendendo que a precisão digital, por mais incrível que seja, tem seus limites. E reconhecer esses limites é o primeiro passo para a gente construir sistemas cada vez mais seguros e confiáveis para todo mundo.